28 de novembro, né? E as coisas são interessantes, né? A gente olha assim a grande política, os grandes dramas humanos, né? Tu começa a perceber que as coisas, do ponto de vista da sua gênese, da sua estruturação orgânica, elas acabam tendo as mesmas premissas, né? Os mesmos postulados. Vejam, eu sempre tive comigo esse negócio de que escolher é perder, né? Tomar uma decisão. Quando se toma uma decisão, é porque tu abriu mão de uma série de coisas e acabou optando por aquela estruturação que tu achou a mais adequada. Não importa muito, vamos dizer assim, se certo ou errado. O que importa é que a decisão ou a escolha, elas trazem consigo tudo aquilo que fica para trás a partir do caminho definido. Se tu tens diante de ti esquerda e direita, resolve andar para a esquerda, perdeste a direita. Ou vice-versa, andou pela direita, perdeste a esquerda. Querer andar pelos dois lados, isso é impossível. Mas eu sou obrigado a reconhecer que tem gente que acha que escolher é entregar ao outro a responsabilidade por aquilo que nós deixamos de fazer. Isso é muito comum. Muita gente toma decisões, faz escolhas, mas entende que estas escolhas ou estas decisões se dão, especialmente na perda, por responsabilidade de terceiros, do outro, e espera, com sinceridade, que o outro venha para resolver um problema constituído pelas nossas próprias decisões. No mundo da política, isso é um troço, é avassalador, né? Vejam as decisões congressuais. Os caras tomam decisões, agora, como fizeram na questão da dívida dos estados, da legislação ambiental, da aposentadoria para o setor de saúde. Os caras enchem a boca para dizer que precisamos ter responsabilidade fiscal e tomam numa decisão, por exemplo, só o Rio Grande do Sul leva 7 bilhões de reais, multiplica isso aí por todos os estados brasileiros, né? A questão da aposentadoria é mais de 200 bilhões de reais. Quem são esses caras? São os mesmos que vão dizer o seguinte: olha, esse governo é perdulário, esse governo não tem responsabilidade fiscal, e não é só no Congresso. Tu olha uma determinada classe de pessoas que vai pela mídia, chamados cientistas políticos de alta responsabilidade, um governo perdulário, e está ali. Ontem aconteceu isso, e anteontem, e algumas mais virão. Então, veja, a escolha, ela é mais ou menos como tu faz na tua casa, entendeu? Pensa na seguinte situação: eu estou com dificuldade para comprar comida, estou com dificuldade para pagar o aluguel, eu estou com dificuldade, sei lá o que, pagar a escola das crianças. Aí eu vou ali e marco uma viagem para Disney. E eu sempre vou ter uma justificativa que esta é a melhor escolha. Porque se eu vou fazer emprestações, porque eu vou me entregar aquilo que eu acho que mereço, porque etc e tal. E quando a merda cai, quando a merda come, evidentemente que a culpa vai ser de alguma coisa. Da crise que aconteceu no Brasil, do sexo dos caramujos em Tupã-Seretã, da campanha do Colorado, que não me deu motivação necessária, e etc, etc. Como fazem, por exemplo, no mundo da política. Por que fizeram o que fizeram? Por que seguraram durante 8 anos os projetos dos devedores contumazes, que agora pegaram essa
mega organização criminosa. Porque está lá ainda, não foi votado, está na Câmara dos Deputados. E sempre tem um motivo. O Hugo Mota diz, não, ainda não tem relator, porque muita gente queria ser relator, vê bem, né? Trouxe há 8 anos para, ou seja, o motivo, a razão, a desculpa, ela sempre estará posta no mundo do outro. Então, certas regras de sobrevivência, certas regras de caminhada na direção do futuro passam, sim, pela aceitação de certas perdas na tomada de decisão. Lembro bem eu, quando com a mãe dos meus filhos, na época, era um filho, logo depois veio o segundo, que nós tomamos uma decisão, nós vamos viver num apartamentinho de 1 quarto durante o período de faculdade, criar as condições para que nós pudéssemos andar, e andamos. E durante 5 anos vivemos num apartamentinho de 1 quarto. Durante 3 anos, nós dois, mais um filho. Depois, um pouquinho antes de eu me formar, 1 ano antes de me formar, com o segundo filho. Então, nós 4 vivíamos num apartamentinho pequenininho, lá no Jardim Guanabara, aqui em Porto Alegre. E está muito bem, e assim foi feito, e assim andamos. O problema é quando eu quero morar num lugar com vista para o Pão de Açúcar, mas eu só não penso em quanto custa isso. Não é problema querer morar num apartamento com vista para o Pão de Açúcar, ou em Nova York ou Paris, não é problema. Mas esta escolha, ela traz consequências. E estas consequências não podem ser terceirizadas. É simples assim. Quando eu entrego 240 bilhões de encargos fiscais para o governo federal, alguém vai pagar essa conta. Não é só um discurso político, não é só um ato simbólico, é mais do que isso. E qual é o problema? Que aqueles que são chamados a pagar a conta, em dado momento, percebem que o limite chegou. E ao perceberem que o limite chegou, é a palavrinha, aquela simplesinha, basta, basta. E aí, as tais escolhas livres, empoderadas, soberanas, começam a ter problema. Por quê? Porque a tal de escolha foi feita sem pensar que, ao escolher, perdi. É assim. Não há decisão sem a perda. Não há escolha sem a perda. A vida é assim. Ou não acertamos sempre. Aliás, no mais das vezes, os nossos acertos não são inteiros. E olhem que não falo de boa fé, não falo de má fé, não falo nada disso. Até porque o erro mais grave é o erro que se comete de boa fé. Porque no erro de boa fé, nós temos a convicção de que estamos fazendo a coisa certa. E é mais difícil retrocedermos quando temos a convicção de que estamos fazendo a coisa certa. Esta é a nossa condição existencial, gente. E a reflexão de hoje, ela não se dá por uma estruturação diletante, não. É para compreender que nós temos direitos aos nossos futuros e que ninguém tem o direito de comprometer os nossos futuros. Agora, se quisermos comprometer os nossos futuros, os nossos próprios futuros, bem, boa sorte.